Você passando aqui para deixar mais uma mensagem da Bíblia para virmos refletir. Bem, hoje eu estava ouvindo um vídeo de um grande líder, religioso, de um grande pastor, e muitos comentários até com palavras de alto escalão, por conta dos seus atos, das suas atitudes. Então, vou meditar na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo de número 23, Jesus fala que, falando para multidões e para os seus discípulos, que os escribas e fariseus vão sentar na cadeira de Moisés. Ouve e pratica o que eles ensinam, as palavras que eles ensinam, mas não os imite. Ou seja, eles estão sentados na cadeira de Moisés, ou seja, trazendo a palavra de Deus, esse ensinamento de Deus, doutrina de Deus. Eles mesmos não praticam, mas eles ensinam. Então, o que Jesus está falando? Ouve e pratica o que eles ensinam, mas não os imite. Nós não temos que olhar para as ações, atitude do que os falsos profetas fazem, mas se eles estão trazendo um ensinamento. Nós temos que aprender a filtrar aquilo que é bom, pegamos para nós e colocamos em prática. Muito importante, quando ouvimos uma mensagem, ouvimos falar de alguma mensagem da Bíblia, nós conferimos na nossa Bíblia. E se estiver falando, está com a base na Bíblia, então vamos acatar e ouvir, praticar o que é ensinado. O que eles fazem, aí é eles com Deus. Jesus também lá no Monte das Oliveiras, no Sermão do Monte, lá no capítulo de número 7, no versículo de número 21, a seguir até o 23, Jesus está falando: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. No grande dia, muitos chegarão diante dele e vai falar: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio. E ele vai falar: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. E aí ele continua a partir do versículo 24, porque todo aquele que ouve essas minhas palavras, as palavras de Jesus, as palavras dos ensinamentos dele, todo que ouve e a pratica é comparado com uma casa, que é construída sobre a rocha, que vem vento, vem tempestade, dá sobre ela e ela não é destruída. Mas todo aqueles que ouve e não a pratica é comparado a uma casa que é construída sobre a areia, em cima da areia. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem as tribulações, o vento dá sobre ela e é grande aquela ruína, ela vai ser destruída. Então uma pessoa que ela ouve a palavra de Deus e a prática e coloca em prática. Nós não devemos ser simplesmente ouvinte da palavra, mas sim praticantes. Temos que praticar aquilo que aprendemos com a palavra do Senhor. Não observar o motivo de muitas pessoas andar perecidas, muitas pessoas andar perdidas, é porque em vez de nós olharmos para os ensinamentos de Jesus, para o que a palavra de Deus diz, nós olhamos para o erro dos outros, olhamos para aquilo que os outros praticam, e não para aquilo que Jesus ensinou, e não para o exemplo de Cristo, o exemplo que Cristo nos deu. Nós temos que seguir Jesus, olhar para Jesus, o que Jesus fez por nós, o que a palavra nos diz, nos indica para seguirmos o Senhor e para termos êxito na nossa caminhada. Amém? Glória a Deus. Não olhe para que os outros praticam. Olhe para Jesus. Não faça como Pedro. Pedro, quando no meio daquela tempestade, que ele fala, quando Jesus vai andando sobre as águas, e ele fala assim: ó Senhor mesmo, vem até aqui, me impeça que eu vá até o Senhor. Me permita que eu vá até o Senhor, perdão. Jesus fala: então vem. A Bíblia diz que quando Pedro está olhando para Jesus, que ele vai andando por cima das águas. Mas quando ele começa a olhar para as adversidades, começa a olhar para a tempestade, ele submerge. Ou seja, então, essa passagem nos dá um grande ensinamento. Não perdemos o nosso foco, não perdemos a nossa direção. Amém? Que Deus abençoe. Espero que esse vídeo venha falar com você. E nos vídeos, que sempre quando eu gravo algum vídeo falando da palavra de Deus, peço para você estar conferindo na sua Bíblia. Amém? Confira na sua Bíblia. Sempre que você ouvir uma mensagem,
confira na sua Bíblia para não sermos enganados. Amém? Ouve a palavra e pratica a palavra. Não imite aqueles que praticam o caminho errado. Não imite o homem, porque o homem é falho, o homem é pecador. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado.